prefeito Caio Amado, prefeito São Vicente. Prefeito, o que o vicentino pode comemorar nesse aniversário da cidade que não podia comemorar no ano passado? Acredito que o vicentino pode comemorar nesse aniversário da cidade uma cidade de conquistas. A cidade, claramente, em 5 anos aí completos de administração, ela avançou, seja com a política pública de uniforme para a criançada consolidada, a política pública de material escolar para a criançada consolidada, deixou de ser só uma coisa de vai ter ou não vai ter, não, vai ter e é consolidado, é da cidade. Pode comemorar porque a Biquinha dos Doces está voltando, está em obras. Pode comemorar porque a obra do VLT para a área continental está avançando. No outro aniversário a gente ainda não enxergava isso tão bem, nesse você enxerga a ponte ali toda em obras. Pode comemorar porque tem uma série de investimentos preparados para fazer na comunidade. A gente vai fazer investimentos de asfalto em áreas que nunca se mexeu e que precisava mexer, seja na pistinha ali na Vila Margarida, seja ali no Caminho dos Barreiros, que é uma via de passagem para a cidade inteira, para todo mundo que passa da Náutica, São Paulo, para todo canto para o centro da cidade. Mascarenhas de Moraes, Oiti, várias ruas vão receber asfalto. Pode comemorar porque está enxergando uma maternidade nascer, vai ter uma maternidade para a gente inaugurar nesse semestre. Está enxergando uma UPA existir na cidade, a obra já está ali no 2º andar, então tomando forma. Então está enxergando uma rodoviária que, depois de tantos problemas e dificuldades de décadas, a gente finalmente vai ver essa rodoviária sair do papel. Então eu diria para você que todo o concreto, toda a laje que a gente armou em 2025, que é o ano duro de fazer isso acontecer, em 2026 é o ano da entrega. Prefeito, o senhor reiteradas vezes se queixa que os recursos são muito aquém das necessidades da população. Melhorou, piorou ou continua ruim? Eu enxergo isso como um desafio de uma década de ajustes necessários. Eu digo isso porque o problema da cidade é estruturante, é crônico, né? A gente olha para São Vicente e enxerga uma cidade numa região toda conurbada, Baixada Santista. Aí você olha os municípios vizinhos e começa a querer se comparar. De um lado, eu tenho um município que tem um dos maiores PIBs per capita do Brasil, com um porto. Do outro lado, eu tenho um município que se estruturou com a construção civil em torno de uma praia grande. Naturalmente é praia grande. Então, quando você olha para isso, você quer se comparar, você tem problemas. Por quê? Porque você está num município de São Vicente, que é o 22º maior do estado em termos de população, o 83º maior do país em termos de população, mas quando você vai pegar a receita que você tem na cidade para fazer política pública por pessoa, você é o 4.822 do Brasil. E isso é estratégico de pensar, porque é quanto dinheiro cada município tem por pessoa para fazer a saúde ser boa, a educação ser boa. Quando você olha o de São Vicente, você está nas últimas páginas do Brasil. Então, esse é um problema estruturante crônico, você não resolve do dia para a noite. O que a gente tem buscado fazer? Incentivar a construção civil em eixos estratégicos. Isso ajuda a cidade a melhorar a arrecadação, a prover uma política de habitação mais perto da área central com serviços, desenvolver a área continental da cidade, porque a gente via que tinha muita área disponível e pouca área desenvolvida para gerar emprego, para gerar arrecadação, e naturalmente reaquecer o eixo centro-praia, que é um eixo gerador de emprego e um eixo muito voltado aí ao comércio, ao turismo, a essa conexão entre cidades, enxergando o centro da cidade como uma região central. Então a gente tem desenvolvido isso justamente para melhorar a capacidade arrecadatória da cidade, a geração de emprego da cidade. Agora, o retrato é um retrato de um município que é um dos maiores do Brasil em termos de população, um dos 100 maiores, um dos piores do Brasil em termos de receita per capita e com uma população dependente do serviço público muito alta. 1/3 da população está inscrita no CAD único, por exemplo. E esse é um número alarmante, é dos mais altos do estado. Então, quando você olha uma população dependente de serviço numa cidade que tem uma receita per capita baixa e muito populosa. Essa equação aqui, somada a um CNPJ antigo, de primeira cidade do Brasil, cheia de heranças aí de dívidas, cria um conjunto complicado. Então eu diria para você que para você conseguir ajustar a cidade, sem dúvida nenhuma,
É um ano, depois o outro, mas é um desafio aí, sem dúvida nenhuma, de uma década. Até você equilibrar despesa e receita no montante milionário que tem de dívida, de passivo, é um desafio de uma década e a gente está caminhando para frente. O senhor está apostando na securitização como uma estratégia para aumentar a arrecadação do município. Veja, eu queria saber do senhor quanto que é o total que a prefeitura tem para receber e qual que é a expectativa de recuperar esses débitos. A securitização, ela é parte dessa estratégia. A securitização por si só, ela ataca um dos problemas, que é o problema de a cidade não estar arrecadando o que deveria, porque muitas grandes áreas não pagam os seus impostos há décadas e nada foi feito, porque de fato existe uma inadimplência na cidade e a prefeitura tem uma incapacidade, como a maioria das prefeituras do Brasil, de cobrar devidamente esses tributos que não são pagos. Então, se uma pessoa ou um grande empresário, como a gente vê, esses espólios de família, não pagam os seus tributos em dia, isso onera mais ainda quem paga em dia. Então a securitização vem para você antecipar receitas que você teria a receber de um bolo aí estimado de 3,6 bilhões, algo em volta disso. Você antecipa receitas desse bolo, é uma dívida suja que precisa ser limpa, precisa ser ajustada, então esse é o trabalho da securitização também. Você antecipa parte de um bolo que você tem a receber e outra parte, esse fundo começa a cobrar. Cobra, manda carta, manda e-mail, manda WhatsApp, faz contato telefônico, cria formas de parcelamento, justamente permanente isso, para que as pessoas possam pagar os seus impostos, as que devem, e não onere mais ainda quem paga em dia os seus impostos. E com isso, esse dinheiro entrando ajuda a equalizar a cidade. Só a securitização não resolve um problema estruturante de uma cidade que precisa melhorar a sua capacidade produtiva. A gente está acompanhando reforma tributária. Uma reforma tributária bem feita pode ajudar a equilibrar esse jogo, por exemplo. E isso é algo que a gente está acompanhando de perto. Por quê? Porque quando a gente vai olhar os dados, a gente percebe que o município arrecada um pedaço, ok? E o município faz um trabalho de arrecadação justo. Agora, o governo estadual e o governo federal repassam a menos do que deveria per capita para o município de São Vicente. E é um desafio você mexer nesse orçamento. Então, uma reforma tributária, uma securitização, um ajuste de contas, de equilibrar despesa, receita, tudo isso junto ajuda a gente a ter um horizonte melhor, que hoje ainda é desequilibrado, porque é como uma pessoa na sua família com dívidas em casa. Você acabou se atrapalhando num mês, criou uma dívida, não conseguiu resolver a dívida nesse ano, se enrolou para o ano seguinte. Agora, imagina, você na sua casa com o orçamento do seu salário. Imagina uma cidade de orçamento da casa do bilhão, 1,5 bi. Imagina uma cidade por décadas desequilibrada. Para você equilibrar, não é em 4 anos que você faz, não é em 8 anos. Se você andou desequilibrado muito tempo, você precisa de um prazo também para se reequilibrar. E aí eu diria que a cidade está se reequilibrando. Em 2021 tivemos contas aprovadas no tribunal, em 2022 tivemos contas aprovadas no tribunal. É simples? Não. Mas o tribunal viu que a gente, apesar de toda a conjuntura ruim que São Vicente ainda tem, viu que a gente evoluiu. E é isso que a gente tem buscado fazer. Evoluir, degrau a cada ano. Não tem fórmula mágica. É a cada ano conseguir comprovar um pouco mais de melhoria de gestão. Prefeito, diante desse cenário, quais são os planos para este ano, até o final do ano, quais em termos de ações e realizações? Diria para você, primeiro, um pouco do que eu falei na minha primeira resposta, você transformar o que você botou de concreto na rua, o que você botou de subida de laje, o que você botou de expectativa nas pessoas em realidade. Rodoviária sai esse ano, maternidade sai esse ano, UPA Central sai esse ano. São tudo obras que a gente começou num sonho, desenvolveu o projeto, arranjou o dinheiro e esse ano finalmente consegue entregar. Essa eu diria que são os 3 pilares, mas eu diria para você, por exemplo, quando a gente fala de São Vicente, não tem um orgulho ferido, uma coisa machucada? Tem. A Biquinha dos Doces é uma obra que vai mexer com isso. A gente vai ver nesse ano mais evolução ainda na obra do VLT para a área continental, por exemplo. A gente vai ver esse ano, eu pretendo fazer alguns anúncios importantes na sequência desses próximos meses, para que a gente consiga fazer de fato entregas
fortes para a comunidade. Eu quero fazer a criançada crescer na comunidade com mais oportunidade de esporte, mais oportunidade de lazer, e a gente vai trabalhar em torno disso. Eu quero que a gente possa seguir, Marcos, fazendo uma revitalização nas escolas, né? Vamos inaugurar uma escola agora, 2 escolas a gente vai inaugurar agora, vamos chegar a 7 escolas em tempo integral, estávamos em 5, vamos chegar a 7, meu sonho é chegar em 10 até o fim do mandato. É um desafio diário, então a gente aqui sabe para quem a gente trabalha. A gente trabalha para as crianças da cidade, para o futuro das crianças da cidade, então tudo que eu puder investir, que dê condição para as crianças nas escolas, que dê uma saúde digna para as crianças, que dê uma condição dessas crianças crescerem enxergando um futuro melhor, a gente vai fazer. Então eu diria que esses são os principais pontos. Tem algumas grandes vias que eu tenho um sonho de mexer, isso é algo também que a gente está trabalhando para poder anunciar em breve, vias aí que hoje estão muito feias, muito machucadas, já muito antigas, e que a gente precisa fazer intervenções para melhorar a vida das pessoas. Então é um ano onde a cidade, eu posso dizer para você, é um ano onde a cidade vai se sentir mais feliz vendo coisas acontecerem. Prefeito, e a programação do aniversário desse ano, o que tem de diferente em relação aos anos anteriores? Boa, vou pegar aqui para ficar até mais perto, né? Acho que é mais fácil de me falar. Acho que o grande diferencial desse ano é que a gente vai ter arena de verão na praia se formando, então vai ter ali um movimento maior na praia com esporte, cultura, dança, né? Isso é muito gostoso. Esse talvez seja um grande diferencial. Agora, o que é bom a gente tem que manter, né? Então, coisas que a gente acertou, né? Você estava fazendo uma brincadeira comigo perguntando da carreta furacão. A carreta furacão foi uma ideia que a gente teve num ano e que a gente sentiu que o povo comprou tanto a ideia que vai chegando o fim de ano, eu começo a receber uma enxurrada de mensagem perguntando se a carreta furacão vai estar aqui. É uma coisa, né? A carreta fabulosa que está aí. Então, é uma coisa que a gente fala, deu certo, precisamos trazer mais. Então, não é uma novidade desse ano, mas é uma certeza, né? Então a carreta furacão está aí, a encenação está aí de 21 a 24. Uma novidade vai ser a nova edição da Feira 360, que dá a oportunidade para os empreendedores da cidade fazerem ali exposições dos seus produtos, artesanatos. Tem muita gente boa produzindo coisa boa na cidade e essa Feira 360 traz isso com palestras, workshops e também exposições, somada ali à estrutura da encenação. Então eu diria que é uma cidade que voltou a ser animada, agitada. Quando a gente faz esse tipo de coisa no verão, o povo da comunidade vem para a praia curtir, o povo das outras cidades vem para São Vicente curtir. Estamos com uma operação verão que é a maior da história, vai ficar permanente até o carnaval, uma conquista nossa à frente do Condesb, depois de muitas reuniões, conversando com o comandante do CPI-6, com o secretário, a gente conseguiu essa permanência contínua até o carnaval. Então é uma cidade que está com o maior efetivo de segurança da história, cercando por todos os cantos do verão, justamente para poder voltar a ser viva e ser feliz. Prefeito, os limites do chamado Porto Organizado Porto de Santos vão ser ampliados e vai incluir algumas áreas em São Vicente. Eu queria saber do senhor o que a Prefeitura está fazendo para poder aproveitar essa oportunidade em termos de expansão econômica. Eu diria para você que quando a gente começou com essa ideia de inserir um pedaço da cidade na poligonal do Porto, né, dessa lógica do Porto Organizado, num primeiro momento parecia uma loucura, né? As pessoas falam, nossa, mas Porto em São Vicente? E é uma curiosidade, né? O primeiro porto, na verdade, do Brasil foi em São Vicente, que é o Porto das Naus, né? Que inclusive a gente vai abrir a licitação para a contratação do projeto executivo dele agora no aniversário da cidade, um recurso do PAC, do governo federal. E o porto voltar para São Vicente, nesse sentido, né? Primeiro um porto simbólico, mas agora um porto de fato organizado voltar para São Vicente, é um motivo para a gente de trabalho mostrado, porque a gente precisou adequar áreas, mostrar áreas. O que eu diria para você, já faz um tempo que está aí para o ministro assinar, decidir o que vai, o que não vai, mas independente disso, as empresas portuárias, observando que o porto estava interessado em São Vicente, começaram a se interessar em São Vicente. E mais, as empresas que prestam serviços ao porto, percebendo que o porto estava interessado em São Vicente, começaram a olhar para São Vicente, e especialmente, aí eu estou falando, para a área continental de São Vicente, que era uma área que tinha grandes áreas, muitas glebas, pouco desenvolvido.
tinha muito espaço para desenvolver. Só um critério de ilustração, a parte daqui da área insular, onde estamos, na prefeitura, Ilha Porchá, Biquinha, centro da cidade, bairros, é 15% do território de São Vicente. 85% do território de São Vicente está para a área continental. Então, essa leitura, muitas vezes, as pessoas não tinham. Então, esse chamado de o Porto está olhando para a área continental de São Vicente, o VLT está chegando na área continental de São Vicente, essa soma de narrativas fez as empresas começarem a nos procurar e falar, viu, essas áreas que vocês têm aí, vocês têm mesmo? Como é que é isso? E aí as pessoas começaram a perceber que a área continental de São Vicente, se fosse uma cidade, seria a 6ª maior cidade da Baixada Santista. Teríamos 10 e seria a 6ª maior, porque tem uma população muito grande, tem unidades básicas de saúde, escolas em tempo integral, sabe? Tem equipamentos da prefeitura, dos mais diversos, pronto-socorro, hospital ali. Então, quando você olha, você fala, poxa, é uma cidade organizada e eu nunca tinha pensado. Boa parte dos trabalhadores, inclusive do Porto, moram lá. Da indústria de Cubatão, moram lá. Então, você vai investir lá e colocar o seu trabalhador para morar mais perto do trabalho. Isso passa por mudar a legislação para incentivar a gente alterou, empresas? A gente alterou ali, né, na estrutura do plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, a gente criou ali algumas zonas específicas justamente para recepcionar isso. Antes, no passado, só enxergavam a área continental para colocar presídio. Tanto é que a gente ficou com estrutura ali, 5 estruturas de unidade prisional ali. E isso é um absurdo. A área continental é local de gente trabalhadora e tem potencial para colocar empresa. Então a gente alterou na legislação e hoje as empresas estão ali adequadas, habilitadas para se instalarem lá com toda a segurança jurídica e com todo o apoio do município. Prefeito, o senhor várias vezes reclamou da questão dos recursos do município, apontando um desequilíbrio dos repasses e por falta de ação de pressão política. Uhum. Nesse contexto aí, surgiu a especulação que o senhor poderia largar a prefeitura, disputar uma vaga, uma cadeira na Câmara Federal. O senhor já resolveu o que vai fazer, não? Ainda não. Eu busquei refletir muito, especialmente com a minha família, nesse final de ano, mas ainda não tomei uma decisão, definitivamente, porque só Deus sabe os apertos do dia a dia que a gente passa aqui na cidade. Então, como eu sei que o povo de São Vicente tem aí um carinho especial pelo trabalho que a gente tem feito, né, por todas essas transformações que a gente fez na educação, para as nossas crianças e todos esses esforços específicos aí, de coisas históricas acontecendo na cidade, é claro que a gente reflete muito se não seria o caso de a gente pleitear uma vaga que pudesse trazer para os municípios mais pobres, como é o caso de São Vicente, os recursos de Brasília. Digo isso porque hoje o Brasil está vivendo um cenário muito confuso, onde o Congresso, de certa forma, assumiu boa parte da capacidade de investimento do orçamento federal. É isso que aconteceu. E fica cada vez mais difícil para os municípios acessarem recursos diretos nos ministérios, porque os recursos estão destinados pelos congressistas. Então, a regra do jogo é essa. E hoje me parece que essa regra do jogo não caminha para mudar. Apesar de a gente ver movimentos do STF, do governo federal, trava emenda, cria isso, cria aquilo, o que a gente vê, na verdade, é o Congresso com muita força de indicar para onde vai o recurso. E eu, enquanto prefeito de cidade pobre, que tem uma capacidade de investimento que beira o zero, que preciso sobreviver pagando minhas contas e olhe lá, que preciso lutar para pagar o salário do servidor em dia, que preciso lutar para tirar os fornecedores do atraso dos pagamentos, porque a receita não entra do tamanho que a despesa porque tem muita gente que precisa do serviço público, começo a refletir se a gente não deveria então levar uma candidatura de São Vicente e levantá-la ao Congresso Nacional para de fato poder trazer recurso para os municípios que mais precisam, para os municípios mais pobres, para as áreas mais pobres, que eu sinto muita falta. Então, é claro que a gente não nega, os deputados ajudam aqui e ali, mas a gente precisa de mais, porque a ideia, a essência
pelo menos a que me pauta, é a essência da equidade. Você dá mais para quem precisa de mais. E só sabe quem precisa de mais quem vive o dia a dia, como é o caso aqui em São Vicente, que a gente vive esse dia a dia de sufoco, de dificuldade, de pressão, e que de fato isso me faz refletir, sim. Eu não diria para você que isso é um sonho, não. Quem me conhece de muito tempo, desde a minha primeira candidatura a prefeito, lá em 2016, quando eu perdi a eleição, sabe que meu sonho era ser prefeito. Em 2018, onde eu quase fui eleito deputado federal, fiquei em primeiro no meu partido, mas o partido não elegeu ninguém, mais de 50 mil votos eu fiz. Meu sonho era ser prefeito. Em 2020, quando eu sou eleito prefeito, então alcanço meu sonho. 2024, reeleito, com essa votação gigantesca, maior da Baixada, uma das maiores do Brasil, proporcional, top 5, é a hora que a gente olha e fala, cara, fantástico, mas assim, o que estamos exatamente administrando se o dinheiro está em Brasília e não está chegando aqui? Então é a hora que a gente faz uma reflexão. Certeza ainda não tenho, tenho algum tempo ainda para pensar. Agora, de fato que a vontade de trabalhar para mudar essas regras do jogo, de um Brasil que se desequilibra cada vez mais e que distribui riqueza de um jeito errado, isso a gente precisa mudar. Tem um prazo aí que, inclusive, o senhor vai ter que renunciar para pleitear essa candidatura, né? E o senhor vai tomar essa decisão em cima da pinta ali ou pode decidir antes? Prazo é isso, né? Prazo é isso. Prazo é essa reflexão que a gente toma, talvez até a hora que a gente pode tomar. Não te digo que como eu te disse, não é um sonho de vida, eu acho que é uma consequência natural de um governo bem avaliado, mas é uma reflexão. Veja, não estou fazendo pelo meu projeto político, é uma leitura de cidade, assim. Se a gente conseguisse encontrar caminhos onde a cidade pudesse ser de fato mais bem cuidada como deveria, talvez a gente tomasse outra postura. Mas estou refletindo ainda. Se fosse hoje, o que o senhor decidiria? Isso é muito curioso, né? É dura essa pergunta aí. Depende do dia. No final do ano, teve dias que eu... Tem dia que o senhor acorda e fala, vou. Tem dia que o senhor fala, não. Porque as coisas acontecem, né? As coisas acontecem, assim, né? No final do ano, a gente teve uma dificuldade muito grande de enxergar a capacidade de pagar o 13º e o salário de dezembro. E eu tinha algumas expectativas de recebimento de recursos para poder recompor um caixa de um ano difícil, na verdade de 3 anos difíceis em sequência, 23, 24 e 25. E o município pobre no ano difícil sofre mais que o município rico no ano difícil. E aí foi um fim de ano muito duro, Marcos, vou ser muito sincero, assim, a gente pagou no último dia os salários, enquanto você via vários municípios falando antecipamos, e a gente pagou no último dia o salário, e nessa angústia toda, a gente fica com essa reflexão muito grande. Será que eu não poderia estar ajudando mais a cidade, buscando recursos fora para trazer para cá, entendendo de fato o que a cidade passa hoje? Talvez se alguém entendesse o que a cidade passa hoje nesse nível e pudesse ajudar, seria mais fácil, mas a reflexão que fica hoje é um pouco essa, assim, sabe? Teve dias, sim, que eu fui dormir cogitando uma candidatura, mas não por mim, cara. Como eu te disse, eu estou vivendo o meu sonho. Meu sonho é isso aqui, é sair, tá com problema aqui, prefeito, tu encosta o cidadão na rua e fala, cara, o ônibus não tá passando direito, você fala, eu vou ligar agora para ver o que está acontecendo, tá com um buraco, vamos mandar o tapa-buraco para resolver, minha rua não tem asfalto, qual que é essa rua, tá regular, vamos buscar emenda para resolver. Meu sonho é esse, resolver problema, sabe? Tu acha que eu não quero ver minha rodoviária entregue, rodoviária pra gente chamar de nossa na cidade? É a UPA central, primeira UPA da cidade entregue, uma maternidade que 5 andares entregue. Você acha que eu não quero estar em tudo isso? Tudo sonho que a gente tirou do papel? Agora, tem dia assim que a angústia é tão grande nesse processo que faz a gente pensar, faz a gente pensar, tá injusto esse Brasil. Então, os municípios mais pobres estão agonizando, sabe? Enquanto tem gente discutindo, dando passe livre, São Caetano, dando passe livre para todo mundo, desculpa, irmão, quem precisa de passe livre é o povo pobre de São Vicente, mas a gente não tem dinheiro para conseguir fazer isso, porque tem que subsidiar, e aí você não tem o recurso para fazer, e aí você vê essa desigualdade entre os municípios, e a injustiça entre os municípios,
Isso pouco se fala. Você fala em desigualdade social, você fala em desigualdade econômica, você fala em desigualdade racial, você fala em desigualdade de gênero. Quando é que a gente começa a falar em desigualdade entre municípios? Onde o município rico consegue fazer, toda e qualquer política pública, o município pobre tem que lutar para fazer o básico. Então, esse tipo de debate, eu sinto que não é feito na qualidade. O Congresso aprova o que quer, aprova qualquer coisa lá, e aí chega nos municípios umas bombas. Aplica isso agora, faz isso, cria despesa para o município, o Congresso tem feito. Então, é o tipo de reflexão que até mexe na gente. Você vê que isso mexe porque tem uma desigualdade muito grande, cara, e a gente quer pautar esse debate. Então, assim, estou pensando, meu sonho é isso aqui, acho que isso é importante ficar claro, né? Meu sonho é levantar essa cidade, para ninguém mais achar que pode pisar na gente. Esse é o ponto. Obrigado, prefeito.